Olá a todos e a todas. Eu sou o professor de matemática Domingos Anselmo, mentor do projeto Aproximar. Projeto Aproximar. O estudante e a matemática juntos. Vamos a mais uma atividade pensando em matemática. Bem, eu troquei a folha e eu vou reescrever aqui a aplicação. Ok? Vou reescrever aqui a aplicação só para esclarecer por que eu defini essa aplicação desta forma. Então aqui você tem n fatorial sobre 6, tá certo? E aqui você tem n menos 3 fatorial. Eu vou explicar por quê. Uma atividade do segundo ano do ensino médio chama-se combinação. Vou escrever aqui. Combinação. Então, veja bem. Uma atividade de uma criança do sexto ano, a criança que tem 11 anos, na verdade, eu trabalhei com a função, mas na verdade o que você tem aqui em jogo é a combinação. O que é que você tem? Você tem combinação N PAP. Isso, na verdade, eu olho como sendo um número binomial. Isso é N PAP. É claro que N é maior ou igual a P, que é maior ou igual a 0. E esse número binomial, você olha como sendo quem? N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. No nosso caso, você tem a combinação N 3 a 3. Por que N 3 a 3? Porque eu estou querendo combinar triângulo, e o triângulo tem 3 vértices, tá certo? Então aqui você tem N fatorial, tá certo? Então o nosso P aqui vale quanto? 3. Então aqui você tem 3 fatorial e N menos 3 fatorial. Então, devido a esse caso, tá certo? Devido a esse caso, eu escrevi assim, ó. Fatorial de 3 é 6, tá certo? Então aqui eu tenho N menos 3 fatorial. E é por isso que eu defini a minha função desta forma. Tá vendo aqui? Foi por isso que eu defini a minha função dessa forma. Tudo bem? Sem nenhum problema, nós poderíamos definir essa função de um outro jeito. Quer ver? Eu vou definir essa função de uma outra forma, só para você ver. Eu vou reescrever aqui, ó, novamente a minha aplicação. Eu quero que você entenda o que é que está em jogo. Foi assim que eu defini a minha aplicação. Ó, defini como sendo n fatorial sobre 6 e n menos 3 fatorial. Mas nós poderíamos, sem nenhum problema, definir essa minha aplicação da seguinte forma. Aqui eu tenho n fatorial e aqui eu tenho n menos 3 fatorial. Então eu vou andar. Eu tenho n. Aqui eu tenho n menos 1. Aqui eu tenho n menos 2. E aqui vai aparecer n menos 3 fatorial. Sobre 6, que multiplica n menos 3 fatorial. Divida esse com esse. Então, a nossa aplicação, ela poderia ser definida da seguinte natureza. Ó. 1 sobre 6, veja bem, 1 sobre 6, vamos escrever, vezes n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2. Olha aqui, ó. Tá certo? Olha aqui. Ou seja, a nossa aplicação, veja bem, a nossa aplicação, ela é uma restrição de um polinômio de grau 3. De grau 3. Tá certo? Nossa aplicação é uma restrição de um polinômio de grau 3. Então, a minha pergunta é a seguinte: será que de fato, eu posso obrigar, eu posso querer que uma criança de primeira acerte essa atividade? Tá certo? Será que não merece uma reflexão
por parte do aplicador? Será que o aplicador de fato detém todo essa parafernália, esse conhecimento? E aí, quando a criança não consegue, vale a pena ver de novo. Será que de fato o aplicador detém todo esse conhecimento? E quando a criança não consegue resolver, fica zangado, fica chateado, e dizendo que a criança é isso, a criança é aquilo, o jovem não sabe isso, o jovem não sabe aquilo, entendeu? E eu estou me perguntando, eu estou refletindo sobre isso, porque eu estou me posicionando como se fosse o garoto de 11 anos, me esforçando para resolver esse tipo de atividade, tá certo? Há uma grande chance dele levar essa atividade para casa e, ao chegar em casa, não tenha ninguém para auxiliar na compreensão lógica dessa atividade. Tudo bem? Há uma grande chance. Tá certo? E nós poderíamos, veja bem, construir uma coisa muito mais interessante, hein? Muito mais interessante. Quer ver? Eu vou puxar pela matemática em cima dessa atividade. Vamos lá? Então, eu fiz um resgate das notas que nós falamos anteriormente, está aqui a aplicação. Então, você observa o seguinte, ó. Veja bem, você observa o seguinte. Quando o nosso N é 3, ou seja, tem 3 vértices, você garante que você vai ter apenas um triângulo, tá certo? Aqui eu vou ter a quantidade, vou fazer assim, a quantidade de triângulos. Quando o nosso N, preste bem atenção, é 4, você garante que você tem 4 triângulos. Tudo bem? Fizemos a conta. Agora, preste bem atenção. Quando o nosso N é 5, você garante que você vai ter 10 triângulos. 10 triângulos. Tá certo? Nós poderíamos até pensar quando o nosso N é 6 e ver aqui a quantidade de triângulo. Vamos fazer essa conta? Vamos fazer a conta. Vou fazer a conta aqui atrás.